gravar, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando. Não, tá. Por que que o Fábio aqui, quem é esse Fábio? Porque também, né, gente, crítica todo mundo pode fazer. Só que eu tenho que entender que a crítica válida é aquela crítica da pessoa que entende do que ele está criticando, né? Entendeu? Ó, esse Fábio Lucas aqui, ó, é escritor, crítico literário, professor universitário, membro da Academia Paulista de Letras, membro da Academia Mineira de Letras e da Associação Brasileira de Crítica Literária. Ele é membro de uma associação de críticos literários. Então, ele é uma pessoa consciente do que ele faz, certo? Além disso, é diretor do Instituto Nacional do Livro e presidente da União Brasileira de Escritores. Viu? Tem cacifo para criticar, né? E não é uma crítica pejorativa. O que ele faz aqui, ele como crítico literário, ele dá uma esmiuçada no livro para você, leitor novato. O que ele vai fazer? Ó? Ele fala que foi publicado junto com outras duas grandes obras do Machado de Assis, né, que é o Quincas Borba e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a trilogia mais famosa do Machadão, e ele vai explicar como que é visto essa ambiguidade na obra. Por que a obra é ambígua? Porque os personagens são todos ambíguos, né? O Bentinho é ambíguo, o Escobar é ambíguo, a Capitu é mais que ambígua, né? A Capitu, ela tem caráter polissêmico, na verdade, né? De acordo com o olhar do narrador, sabendo que todas as verdades colocadas aqui são filtradas pela ótica do narrador personagem Bentinho, ok? Então, veja bem, ó, tá aqui assim, olha, essa parte aqui é muito importante, gente. Acho que são 5 laudas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 laudas. E aí, o que acontece? Olha como é que eu vou lendo, ó. Eu tenho que ir anotando o significado de palavras também. Você tem que fazer isso, ó. Post-it para lá e para cá com anotação. Por quê? Para você entender. Nossa, Maria, tá confuso. É assim que você aumenta o seu léxico, é assim que você descobre coisas novas, tá? Você ficar só lendo Diário de um Banana, né? Já falei para você, pode ler, mas não pode ler só isso, tá certo? Olha bem. Aí ele vai falar aqui como que o Machado de Assis faz intertextualidade. Aqui nessa primeira página aqui, ó, quer dizer, na página 11, ó, que ele fala do Santiago, do Santo mais Iago, né? Ele está fazendo uma intertextualidade aqui com a peça do Shakespeare, né? A peça do Shakespeare que chama Grande Otelo. Em Grande Otelo, o Grande Otelo, ele parece que ele mata a esposa dele porque ele acha que ela o traiu, alguma coisa assim. Mas o Otelo, ele é atormentado, né? Por pensamentos que levam ele a cometer isso, mas assim, ele não tem nenhuma certeza, igual o Bentinho aqui, igual o Dom Casmurro, né? Ele não tem certeza, ele só tem suposições, ele só tem indícios, mas certeza mesmo ele não tem. Aí aqui, ó, o crítico fala assim, ó, assim Santiago seria um composto de santo mais Iago, a fusão do bem e do mal. Santiago, santo, é o bem, Iago é o mal, porque Iago, na peça do Grande Otelo, Iago representa a consciência perversa que atormenta o Otelo, entendeu? Por que Santiago? Tem até um capítulo aqui que chama Iago, por quê? Está fazendo intertextualidade com essa obra do Shakespeare. Maria, como é que eu vou saber isso? Essa aqui é a literatura com função cognitiva. Essa é a literatura que o texto vai além do próprio texto, né? Ele extrapola o seu significado. Para você compreender o que está escrito aqui, você tem que saber do Shakespeare, você tem que conhecer a peça Otelo. Como é que eu vou fazer isso? Clica lá no Google, escreve assim, Grande Otelo, resumo. Aí você vai ler um resumo, uma análise de uma pessoa confiável, que eu já falei para vocês, qualquer cachaceiro escreve as coisas e posta na internet, você não pode sair lendo qualquer coisa, não. Você vai pegar uma análise, uma resenha, uma crítica literária de alguém que é formado em letras, em línguas, de alguém que tenha o currículo parecido com o desse Fábio Lucas aqui, né? Para você ter uma coisa certa, que você está lendo uma coisa certa, tá certo? Porque, assim, você não tem o crivo para saber ainda se está certo ou errado. Então, você vai ter que ir, assim, procurar o autor da crítica, ou do resumo que você for ler, que seja uma pessoa confiável, entendeu? E aí, com 5 minutos, você bate o olho ali e descobre tanta coisa que você não imaginava. Tá bom, a partir desse Grande Otelo, você já vai entender melhor a narrativa do Dom Casmurro, entendeu? As intertextualidades que ele vai fazer, o Santiago, o nome dele não é Bento Santiago, entende?
Santiago é o santo, que é o bem, mas Iago é o mal. Por que Iago representa mal, Maria? Não, não é eu que estou falando, é a peça do Shakespeare. É na peça do Shakespeare que o Iago é a consciência perversa que atormenta o bom Otelo. Entendeu? Não sou eu, é a literatura que já falou com o Shakespeare lá. Ó. Sabe que o Shakespeare é o cara, né? Vocês leram a vida do Shakespeare no 6º ano? Leram, não leram? William Shakespeare? Leram que aquela ponte lá ninguém podia passar de noite, que era lugar de assalto. Vocês lembram disso? Era uma época que não tinha esgoto encanado, lembraram? Todo mundo jogava os cocô no meio da rua. Lembra disso? Inglaterra era uma loucura. Nós lemos isso. Então você lembra da importância que o Shakespeare teve. O teatro que pegou fogo, isso mesmo. Tá vendo? E na época parecia um livro chatinho, né? Quando vocês leram no 6º ano. Nossa, Maria, esse livro tá meio enjoado. Eu lembro que tinha menino que reclamava. Mas por que o livro enjoado a gente tem que ler? Porque ele abre possibilidades de ser interpretado depois lá no futuro. Você já entende a importância do Shakespeare para a história, né? Então, você já sabe, parecia mesmo. Mas por que ele parecia enjoado? Porque é a vida real do Shakespeare, né? Foi colocado ele de uma forma lúdica, né? Com algumas ilustrações, contando história engraçada, mas é a vida real. Por isso que é meio enjoadinho na época do 6º ano, a gente não vai gostar. Mas agora vocês já entendem. Igual esse aqui, gente, ó. Esse aqui vocês podem estar achando também que é, nossa, Maria, é muito difícil. Quando vocês chegarem no ensino médio, gente, vocês vão estar afiados como nenhum nono ano saiu desse colégio, porque a literatura dos 6 esse ano, ela é incontestável. Vocês só têm grandes clássicos para ler. Vocês já começaram com o Médico e o Monstro, vocês já passaram pelo Retrato de Dorian Gray, agora vocês estão no Dom Casmurro, depois vocês vão ler Clarice Lispector. Clarice e Enem é sinônimo. Clarice está em todo Enem. Entendeu? Depois vocês vão ler José de Alencar, que é do romantismo, é o maior escritor do romantismo brasileiro, vocês vão ler a obra dele. Então, assim, vocês vão chegar no ensino médio voando, tá? Basta vocês quererem aproveitar. E a Sara caiu? Tá bom. Valeu, Dudu. Se não conseguir entrar aí, vocês vão me avisar. Aqui. Então, vocês têm que ir anotando. Ó. Vai colocando post-it e vai anotando, tá bom? Isso que esse Fábio fez aqui é esmiuçar a obra para vocês. Tem outra parte que ele fala aqui assim, quer ver, ó? O romance Dom Casmurro pode ser incluído entre os mais notáveis do gênero, não brasileiros, mas universais, cujo manancial de sugestões não se esgota nunca. O que é manancial de sugestões? Não se esgota. Manancial é onde nasce o rio, ok? Então, o manancial de sugestões que não se esgota é porque o livro ele é ambíguo e ninguém nunca consegue interpretá-lo de uma forma ou de outra. Né? Ele sempre tem sugestões ambíguas. Não é? Todas as gerações que estudam, que vão estudar e que já estudaram Machado de Assis lendo Dom Casmurro, vai ter interpretações diferenciadas, entendeu? Obrigando por isso mesmo a crítica a tê-lo sempre sob a alça de mira. Ou seja, é um dos livros que tem mais crítica literária em toda a literatura. Entendeu? Não só brasileira, né? Literatura universal. Já falou aqui. Ó, cadê? Tem uma outra parte que ele vai falar sobre a passagem rápida do tempo. Ó, aqui na página 13. Gente, isso daqui é para vocês entenderem o que é. Aqui, ó, o titular da fala é Bentinho. Tá, peraí. A parte nuclear do entrecho encontra-se ao redor da tríade Bento Capitu Escobar. Por quê? O enredo gira em torno desse triângulo amoroso, supostamente aí que tem acontecido supostamente dito pelo Bentinho. A arte de Machado de Assis faz-nos ver um duplo Dom Casmurro, uma dupla Capitolina e um Escobar ambíguo. Por que nos faz ver? De acordo com a narrativa, né? A obra, por ser um texto literário assim polivalente, flanqueia muitas entradas, ou seja, aceita muitas sugestões sobre os personagens, né? Você pode ter interpretações várias. O titular da fala é Bentinho, por sua vez, é que identificamos demais personagens, incluindo-se a própria Capitu, considerada uma das mais fascinantes personagens femininas da literatura brasileira. O cerne, pelo visto, constitui o ponto de vista do narrador, que se propõe viver pela escrita o vivido. Viver pela escrita o que foi vivido. Ou seja, ele está contando a história da vida dele, né? Porque ele já está velho, ele está contando a história da vida dele, desde que conheceu o Capitu, desde que eles eram criança, desde que mudou da casa de mata-cavalos e construiu outra. Ele está contando a história da vida dele. Então, ele está vivendo novamente através da leitura, através da escrita, ok? É isso que ele está falando aqui. Cadê? Bentinho, ao relatar os episódios de sua vida, o faz com a consciência de escritor e, em várias ocasiões, exprime o desejo de publicá-lo um livro. Então, quer dizer que o Bentinho, como
narrador-personagem, ele também deseja escrever o livro, que é a vontade do Machado de Assis, entendeu? Aqui fundiu a ideia do escritor com a ideia do narrador. Porque você sabe que o narrador é um personagem inventado, né? Mesmo que ele seja só um narrador observador. Nesse caso aqui, é claro que ele é um personagem, porque ele é narrador e personagem. Mas quando ele é também um narrador onisciente, ou quando ele é um narrador observador, ainda assim ele é personagem inventado, né? Ele não é real. Nós não podemos confundir o narrador com o autor, certo? Autor é verossímil, vive no mundo real, ele é de carne e osso, existe. Narrador não. Narrador é personagem inventado, né? Como qualquer outro personagem da obra. Então, ele vai falar aqui, ó, nesses capítulos aqui, ó, 2, 60, 69, acho que é isso, né? Ele vai falar dessas reflexões aí de querer publicar um livro. Cadê outra coisa que ele fala aqui? Ó, aticismo do documento e o asiatismo da paixão contada. Por exemplo, a questão do estilo equilibrado entre o aticismo do documento e o asiatismo da paixão contada. O que é aticismo? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, no post-it, ó. Você tem que fazer isso, senão você não vai conseguir compreender, não. Aticismo é escrita elegante e precisa. Escrita elegante, bonito, mas não é só encher linguiça. Aquela escrita elegante, mas precisa, ou seja, concisa. Não fica falando verborragicamente. O que é a linguagem verborrágica? Fala, fala, fala muito tempo e diz pouca coisa, entendeu? Fala muitas palavras, fala por muito tempo, mas diz pouca coisa, tem pouca informação. É o contrário da escrita do Machado, entendeu? Então, esse estilo do Machado aqui é uma linguagem, uma escrita com estilo, mas enxuta, né? Precisa. Cadê? O narrador forma consciência da descontinuidade do seu discurso. O que é descontinuidade do discurso? Nesse caso aqui, nós não estamos tendo flashback. Nesse caso, porque o flashback é quando eu estou com a narrativa no presente e eu volto. Nesse caso aqui, nós temos uma digressão narrativa. Quando o escritor escolhe por voltar no tempo aqui para contar a vida, né? Aos poucos, ele vai falando de cada personagem aqui no começo de cada capítulo, nós chamamos isso de digressão narrativa, certo? Que essa descontinuidade da narrativa, né? Ele vai voltando para poder explicar o que está acontecendo. E preencher as lacunas, né? Tem uma outra palavra aqui que ele fala, gente, cadê? Que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, no finalzinho da página 13, ele fala assim, ó. Já agora creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos de seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido do tempo. Sem o que tudo é calado e incolor. Sem o tempo, tudo é calado e incolor. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Vocês têm que ler isso aqui, que isso aqui é muito bacana. Isso aqui introduz vocês na obra. A força narrativa, a vacuidade da escrita. O que é vacuidade? O que é vácuo? Vazio, né? Cadê? O drama do autoconhecimento. A página aqui está falando sobre o narrador. O narrador é o elemento de intriga. Por que o narrador é o elemento de intriga? Vocês lembram que eu falei com vocês que, geralmente, quando a gente coloca metade da sala para defender Capitu e a outra metade para atacar Capitu, dá até briga, né? Menino que forma na faculdade sem voltar a conversar com o colega por causa da briga da Capitu, traiu ou não traiu. O narrador, ele é fonte de intriga por isso, porque ele causa intriga no leitor, entende? Traiu ou não traiu? Entendeu? Por isso que o narrador é fonte de intriga, que tá falando aqui. E é assim que vocês vão fazer. Vocês vão ter que ir pesquisando aí o significado, tá? E o bacana desse livro aqui, como eu falei para vocês, é que ele tem no rodapé, ó, a explicação das palavras que foram utilizadas aqui em cima. Por exemplo, aqui no capítulo 2, ó, vai falar de César, César, Augusto, Nero e Massinissa. Quem são essas pessoas aqui? Está tudo escrito aqui. O Júlio César viveu lá na Grécia Antiga. Está explicando aqui, nota da editora, né? Depois Fausto, a obra que é mencionada aqui nesse capítulo 2. Né? O que foi Fausto? Quem que é Fausto? Você vai ler o que você vai entender. Então, essa edição aqui, ela é muito bacana para quem é leitor novato igual vocês, ok? Porque já tem aqui algumas explicações de palavras que você pode não entender, entende? Beleza? Compreendido até agora? Eu pedi que vocês fossem fazendo assim, essas anotações aí de cada capítulo, para vocês irem ficando inteirados da história. Mas nada impede vocês de me chamar aí, Maria, que ó, eu já li até o capítulo 4 aqui, mas eu não consegui entender nada. Vai ser impossível, né? Vocês não conseguirem entender nada. Eu acredito no potencial cognitivo de vocês, eu sei que vocês dão conta.
apesar de ser difícil. Eu entendo também que é difícil. Então, vocês podem me chamar para a gente poder se ajudar aí, tá? Só que hoje eu preciso, depois, a semana que vem a gente conversa mais sobre o livro. Hoje, vou deixar a atividade de novo, preciso continuar a leitura, tá? Hoje eu preciso terminar de corrigir aqui esse dever da apostila. Olha lá, nós estamos na página 24. Nós já corrigimos a página 24 toda. Não, falta 15. E falta os exercícios de aprendizagem ainda da 25 e 27. Nós temos que acabar isso aqui, porque é muita matéria da apostila, né? A apostila, como nós já comentamos aqui em sala virtual. A apostila é fundamental, esse conceito de literatura. Que conceito, Maria? Até hoje nós descobrimos o que é a literatura, pois é. O conceito não existente da literatura, né? Que um fala que é isso, outro fala que é aquilo, não existe um conceito previamente definido da literatura. A gente tem aqui as funções, né? Então, de acordo com a função, a gente vai ter tempo o que é a literatura, então. Literatura com função cognitiva. Esse livro do Machado de Assis aí, ó. Todas as obras do Machado de Assis têm função cognitiva, porque todas as obras dele tratam de fazer intertextualidade, né? Então, toda vez que eu tenho intertextualidade com outra obra, eu tenho função cognitiva, porque se você não entende, não sabe do que eu estou falando aqui, da outra obra que eu estou mencionando, você não vai conseguir entender o texto, ok? Olha aqui, nós falamos aqui já sobre o Cobra Norato, né? Cobra Norato é essa obra do Raul Bopp, um poema épico, né? Que valoriza as belezas do Brasil, em especial da Amazônia. Então, nós vamos terminar de corrigir esse dever para a nossa apostila ficar completa, tá? Eu parei aqui na questão 14, ó, em um parágrafo expositivo, discorre sobre a função literária presente no texto, nós já falamos desse. Agora, o número 15, exercício de, é isso mesmo? Já fiz isso aqui tudo. Exercício de aprendizagem número 15, falou o seguinte, ó. Cobra Norato é um importante poema épico da literatura brasileira que faz referência ao Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade em 1928. Ai, ai. E que, dentre outras características, defendia a assimilação e o devoramento da cultura estrangeira, a fim de ressignificar a identidade e a cultura nacionais. No texto de Raul Bopp, gente, vocês entenderam o que eu expliquei para vocês na aula passada, né? Vocês entenderam o que foi esse manifesto antropofágico? Essa geração daí chamada de a fase heróica do modernismo, 1920 a 1930, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Décio Pignatari, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, eles criaram um movimento no Brasil chamado modernismo, baseado nas artes que já vinham acontecendo na Europa. Anita Malfatti tinha ficado anos estudando em Nova York, Tarsila do Amaral, aí a Anita Malfatti voltou e fez uma pintura baseada no cubista, do Picasso. Picasso gostava de pintar as mademoiselles, aquelas mulheres nuas, né? E o Picasso, ele é dessa época do cubismo. O que é o cubismo? São aquelas obras de arte, nas desenhos de mulheres, que tem muita figura geométrica no corpo, entende? A cabeça é meio que não é oval, mas é octagonal, digamos assim, né? Com 8 lados. A cintura é bem marcada, como se fosse um triângulo, sabe? Então, é como se o cubismo é desfazer a realidade, que é a mulher, e transformá-la novamente baseado em como se você pudesse visualizar de forma diferente a realidade. Por isso que usa-se muito figura geométrica, por isso que é chamado cubismo. E aí a Anita Malfatti, como tinha ficado muito tempo estudando na Europa, e em Nova York também, ela estava em contato com essas novas formas de arte, né? Aí veio para o Brasil, chegou aqui, juntou-se com o Oswald de Andrade. O Oswald era um cara rico, bonito, estudante, que só passava as férias na França, e pegador, teve inúmeras mulheres nesse tempo. Então, ele teve a ideia, porque ele tinha dinheiro, né? Então, ele teve a ideia de fazer a Semana de Arte Moderna. Nessa Semana de Arte Moderna, eles fizeram exposições das obras de arte nova, do que estava acontecendo na Europa, trouxe para o Brasil, entendeu? E aí a Anita Malfatti fez uma exposição de vários quadros dela, de mulheres nuas, iguais do Picasso, influenciados pelo cubismo do Picasso. Menina, isso deu um problema. O Monteiro Lobato, que sempre foi muito, assim, queria o progresso do país, mas ele era muito conservador, sabe, com valores. Monteiro Lobato saiu falando, escreveu no jornal, que não era arte, que o povo acha que fazer arte é colocar a realidade no...
a realidade nua e crua na tela, que, nossa, deu uma briga danada, porque aí os modernistas todos foram em defesa da Anita Malfatti, e virou uma briga literária, uma briga de cachorro grande, né? E ficou para a história da literatura, aquela briga desses, sabe? Porque o Monteiro Lobato falou mal da pintura da Anita Malfatti, né? Porque tudo que é novo causa estranheza, né, gente? Tudo que é novo causa estranheza. Sua avó deve falar, essa geração tá perdida, não é assim? Mas a avó da sua avó também falou que a geração estava perdida quando a sua avó era jovem, né? Tudo que é jovem, tudo que é novo, que é mudança, causa uma certa estranheza para nós, né? A gente tem esse receio com o que é novo. E aí o Monteiro Lobato ficou receoso com essa novidade de nucubista, falou mal, e foi uma briga danada. Mas o que acontece com esse movimento modernista no Brasil? Modernidade. Os modernistas, eles queriam acabar com o academicismo, romper com todas as regras de pontuação na poesia, essa tradição de que todos os versos têm que ter o mesmo número de sílabas poéticas, todos os versos têm que ser heptassílabos ou redondilho maior, todos os versos têm que ser decassílabos, como são todos os sonetos, né? E aí, então, eles escreveram um manifesto futurista. Esse manifesto futurista é para a modernidade, manifesto futurista, ou seja, deixar o que é passado para trás, né? Não ficar preso ao passadismo. E nesse manifesto futurista eles escreveram assim, que nós queremos destruir os museus, no sentido de não ficar preso às regras do passado, entendeu? Romper com o academicismo. A poesia não precisa seguir ordem, seguir regras de pontuação, entendeu? Por isso que esse poema aqui, ó, cadê? Aqui é poema do Ferreira Goulart, vocês observaram, ele começa com letra minúscula, ele não tem ponto, tá vendo? Ele não finaliza as frases com ponto, certo? Porque o Ferreira Goulart já é dessa época, já é moderno, né? O Ferreira Goulart morreu, parece que tem. Nem morreu, nem sei se Ferreira Goulart morreu. Deve estar vivo ainda, esse velhinho. Então, você compreendeu? Então, ele é moderno, poeta moderno, por isso que ele já escreve as poesias assim, sem pontuação. E aí, no meio desse futurismo aí, no meio desse modernismo, né? Eles começaram a valorizar a cultura nacional. Tem que valorizar o que é brasileiro, não tem que valorizar o que vem de fora. O que vem de fora pode ser uma ideia para a gente fazer o brasileiro parecido, mas bem melhor do que o de fora. Isso é o manifesto antropofágico. O que é antropofagia? Não é devorar? Antropófago não é aquele que devora? Fago, né? Devorar, fagia. Então, a antropofagia entra na literatura dessa forma. As ideias vêm de fora, beleza, nós vamos pegar isso aí, vamos deglutir isso aí, e vamos transformar isso aí em coisa brasileira, né? Com valorização do que é brasileiro, e não somente pegar o que vem de fora e consumir. Então, nessa época, foram criadas várias poesias criticando Coca-Cola, criticando Brigitte Bardot, ou exaltando, né? Ou comparando Brigitte Bardot com... Por quê? Porque pega o que vem de fora, Brigitte Bardot era um ícone da época, né? Igual o Elvis Presley, né? Mas pega isso tudo e valoriza o que é brasileiro, né? Vocês vão ver esse ano aqui que nós vamos estudar um movimento chamado tropicalismo, né? Que também está atrelado a essa ideia antropofágica, de pegar o que vem de fora e abrasileirar, entendeu? Então, esse manifesto antropofágico, desculpa, foi escrito por Oswald de Andrade em 1928, o Oswald que era o grande idealizador da Semana de Arte Moderna, ok? Entendido aí? Entendido, né? Então, ó, no texto de Raul Bopp, o poeta ainda cita elementos da natureza, da Amazônia, local onde se passa a história, como rio, mato, raízes e flor de Itajá. Indique como tais elementos contribuem para a criação da função evasiva presente no texto. A função evasiva, desculpa, a função evasiva não é aquela de fuga, fuga da realidade, evasão. Ó, o meliante trocou tiro com a polícia e evadiu-se do local. Evadir-se é fugir, é vazar, peneirar, chinelou. Evasão, função evasiva, é essa função de evasão da realidade, né? Vocês viram que às vezes ele quer até morrer, mas fugir da realidade. O Olírio pode até querer morrer. Igual ele escreve aqui, ó, se eu morresse amanhã, na nossa página 22. Então, nós vamos explicar aqui como é que esses elementos, né, que fala da natureza, elementos da natureza, constituem, funcionam como escapismo da realidade. Ó, vamos lá.
Eu já escrevi essa resposta, gente. Não sei porquê, mas eu tô achando que eu escrevi essa resposta. Escrevi, né, Júlia? Ô, Maria, eu acho que já, mas eu também não tenho certeza. Eu acho que essa página 24 toda já fez. Eu também tô achando, porque eu lembro quando eu já, meio que eu já escrevi isso aqui. Então, mas deixa eu falar de novo, então. Esse encantamento com essa terra virgem brasileira, com esses elementos da brasileira, principalmente com esses elementos naturais da Amazônia, funciona aí, né? Todos esses elementos aí, como falou, a flor, o rio, né? As matas, tudo isso funciona como um escapismo da realidade, para esse eu lírico. Porque o eu lírico, aqui ele é caracterizado como um herói, ele vai em busca da sua amada. E para isso, o que ele tem que fazer? Matar a tal da cobra norato, já falei mesmo. Matar a cobra norato, tomar a forma do seu corpo, né? Entrar dentro da pele, que ele fala isso, assumir a identidade da cobra, para só assim seguir viagem. Então, ele precisa matar a cobra. Então, isso só valorizar. Como que ele vai fugir da realidade, Maria? Ué, ele vai matar a cobra e se transformar na cobra. Fugiu da realidade, ele já não é mais gente. Ele já é cobra. Cobra norato. Ok? Então, então já corrigimos isso aqui tudo. Depois nós temos a função cognitiva. Função cognitiva, o texto literário presta essa exposição de um saber que extrapola o próprio conteúdo, uma vez que dialoga com outros elementos da cultura e do conhecimento humano. Então, essa literatura aí, que tem até o exemplo aqui na sua apostila, do Machado de Assis, porque eu falei com vocês que o Machado, ele é o campeão em intertextualidades, né? Machado de Assis foi muito criticado quando ele escreveu essas obras, na época. Ele só foi ser entendido 100 anos depois. Então, ele é considerado um homem que viveu 100 anos à sua frente, tá? Para falar com vocês a verdade. Deixa eu ver quem está me falando aqui. Tá bom. Depois você assiste, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou explicar, né? Pois é, ô Matheus, é isso que eu tô falando. A gente sempre fala, né? Nossa, a juventude está perdida, juventude transviada, mas isso sempre acontece, sabe por quê? Porque os jovens, eles têm um jeito novo de viver a vida. Os tempos mudam, gente. Não tem como criar do jeito que foi criado, não. É. Claro que caráter, benignidade, benevolência, isso tudo faz parte do ser humano a vida inteira, né? Desde que o mundo é mundo. Mas é o jeito de viver. Eu tenho um menino de 5 anos e meio, quase 6 já, para fazer em agosto, e um com 1 ano e 10 meses. A diferença dos dois bichinhos é água de louco. Mas você vê, 4 anos de diferença, mas é muito, muito diferente, sabe? O outro já é mais para frente, mais tudo dele já é mais alterado. Ele é muito parecido comigo também, né? Acho que deve ser por isso. Deixa eu limpar isso aqui. Eu vou passar para vocês, então. Eu vou explicar aqui de novo e vocês fazem essa atividade, tá bom? Função cognitiva está entendido, né, gente? Vocês têm dúvida aí na função cognitiva? Interrompe esse trem aqui. Tem dúvida na função cognitiva? Não, né? Que o texto extrapola o próprio texto, igual esse Machado de Assis que estão lendo aí. Então, tem uma atividade aqui que é sobre o trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha escreveu quando veio para o Brasil, ele era como é que chama? Ele que escrevia, escrivão, né? Da jangada do Pero Vaz Cabral. Agora, depois, todo qualquer texto literário para essa exposição de algum momento, função lúdica, que nós já falamos que é aquela baseada no divertimento, é mais assim, aquele poema piada, né, anedota. Ainda assim vai estar te instruindo, né, vai estar te ensinando alguma coisa, mas a função predominante nela é do divertimento. E aí, mais uma atividade aqui na página 27 que vocês vão fazer, e a função catártica. A função catártica é aquela que tem o objetivo de purificar. O que é isso? De transformar o seu jeito de ver alguma coisa. Gente, é a literatura. A literatura é feita para morar no corpo, que ela muda o sujeito esteticamente, né? Então, a partir da função catártica, você vai fazer isso. Tem aí um copo de cólera da Raduana Nassar para vocês lerem. E uma atividade aí do Mário de Andrade, um texto do Mário de Andrade, que é do modernismo, tá bom? Um outro poema do Camões, Não Pode Tirar Minhas Esperanças, tá bom? Vocês vão fazer atividade, então, até a página
32. Ok, galera? Ó, até a página 32. Então, a página 27, deixa eu ver. Não, 25 a 32. Tá bom? E vocês vão me perguntando aí o que vocês acharem, que vocês estão conseguindo entender. Porque na próxima aula nós vamos falar da função social do texto não literário. E deixa eu fazer minha chamada agora. Aqui, vocês vão fazer esse dever e vão me mandar foto de todos os deveres que vocês têm. Ó, pelo menos, no mínimo, deixa eu ver aqui, porque tem gente que já mandou, né, gente? Quem já foi mandando dever não precisa mandar de novo. Claro, vai mandar só esse aí. Por exemplo, ó, eu vou fazer uma base aqui para você de gente que manda os deveres. Quem manda todos os deveres já tem aí, ó, 6 deveres. Então, vai ter 7 com esse aí. Então, são pelo menos 7 deveres, tá? Vê algum que vocês não mandaram, que eu falei que podia mandar depois, e manda. Ó, a Alice Soares, deixa eu ver, Alice Coelho tem 4 deveres, Alice Vieira tem 4, Ana Júlia tem 6, a Débora tem 6, o Eduardo tem 6, o João Otávio tem 2, a Júlia Brede tem 3, a Júlia Vieira tem 5. Ô, Maria. 6. Oi. Deixa eu te perguntar, é para te mandar dever da apostila, dos livros, dos resuminhos todos que você pediu? Tá bom. Tudo que tá prontinho no seu caderno, tá, gatinha? Põe o nome, gente, que a tia não vai saber quem que é, viu? A Maria, e você já pediu quanto até hoje? Então, Dudu, é isso que eu tô te falando, são mais ou menos uns 8 deveres. Porque eu lembro que eu falei assim, que uns 2 aí vocês não precisavam mandar, que vocês iam mandar depois, né? Uhum. Agora, aquele esquema que eu pedi de função catártica, aquilo ali eu anotei separado, tá? Lembra que eu pedi vocês para me mostrar na aula? Uhum. Então, aquilo ali eu anotei separado. Quem me mostrou foi a Alice Vieira, Ana Júlia, a Débora, o Dudu, a Júlia Vieira, a Letícia, o Lucas, a Maria Clara, a Maria Eduarda e o Vitor. Esses aí tem meio ponto, tá bom? Eles têm meio ponto extra. Porque vocês me mostraram o dever na hora. Teve um monte de menino que saiu da aula, e saiu da aula porque não tinha feito o dever, né, gente? Coisa mais boba, não precisava ter saído da aula. Ô, Maria, eu não fiz o dever, ué. Ou não queria mostrar? Ô, Maria, eu posso te mandar foto? Porque eu não estou querendo abrir aqui a câmera, não. Eu ia até deixar, que você sabe que eu sou brava, mas eu sou boa. Tá bom? Ele saiu da aula e não me mostrou o dever. Então, tem esse monte aí que não tem dever. Galera, nossa aula está acabando. Obrigada aí por tudo hoje, tá? E aí vocês fazem o dever. Vocês vão me mandar o dever deixa eu ver que dia. Segunda-feira. Só na segunda-feira, Maria? Porque eu vou olhar só essa data. Entendeu? Vocês compreenderam? Vocês vão mandar esses deveres todos na segunda-feira. Vocês estão